Mais uma vez a Fundafeng vem promover um evento, Novembro Azul, um bate-papo, onde que a gente traz aí no Centro do Cuidado do Homem. Eu sou Flávia, fico aqui na Fundafeng, no setor do Sempre, e eu vou chamar o Antônio Caetano, que é o nosso diretor aqui, para ele fazer a abertura do evento, e depois eu volto para fazer esse bate-papo aí com o doutor Pedro e o doutor Rodrigo. Caetano, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, especialmente dos nossos palestrantes, né? O Dr. Rodrigo Mendes D'Angeles e o Dr. Pedro Mendonça Ciranca. É com muita alegria que a gente promove esses encontros de reflexão, não só para falar a respeito da prevenção, mas também para a influência dos hábitos do dia a dia e a relevância da saúde mental. Historicamente, nós homens não nos preocupamos muito com os cuidados, principalmente o autocuidado. E esse é mais um momento para a gente refletir, para a gente pensar nas nossas companheiras, as mulheres, que vêm dando uma demonstração muito grande de que elas são muito melhores, cuidam muito melhores da própria saúde do que nós homens, né? Historicamente, as mulheres sempre se cuidaram muito melhor do que nós. Nós temos que aprender com elas, exatamente para a gente obter a mesma longevidade das mulheres e deixar de ter uma vida tão pequena como os homens vêm tendo. E aqui, nessa tarde, a gente vai refletir um pouco sobre o autocuidado, sobre a conveniência de ter um médico que possa auxiliar, um médico de referência que possa auxiliar no acompanhamento da saúde dos nossos beneficiários, dando segurança para manutenção da saúde. O nosso plano, a gente sempre repete que o nosso plano não é um plano de doença, é um plano de saúde. Então, nós queremos, e todas as nossas publicações, o site, a gente sempre busca enfatizar a saúde. E esse não é diferente dos outros movimentos que a gente vem fazendo. É sempre preservando a saúde. Eu vou falar de forma bem reduzida o currículo do Dr. Rodrigo Mendes D'Angeles. Ele é médico psiquiatra, é parceiro nosso aqui no Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, né? Ele é mestre em saúde coletiva, professor universitário de Faculdade de Medicina, é professor em pós-graduação, né? Em relação ao Dr. Pedro Mendonça Ciranca, ele é especialista no nosso CSI, que é o Centro de Saúde Integral de Juiz de Fora, né, da Fundafeng. Ele tem também experiência como médico, gestor de equipe de saúde da família, e é o médico responsável técnico pela clínica Conexão de Saúde em Juiz de Fora. Queria dar boas-vindas a todos vocês e desejar a todos uma boa participação, uma rica participação, que todos nós saiamos daqui mais fortalecidos para o autocuidado. Eu queria destacar que nós temos a presença também da doutora Regina. Ela é a médica responsável que está ali e é responsável pelo nosso plano.
e dar uma boa tarde a todos e agradecer a presença de vocês. Volto a palavra para a Flávia Alves. Obrigada, Caetano. Eu acho que esse que é o objetivo, né? O Caetano colocou muito bem. E quando eu conversei com o doutor Pedro e com o doutor Rodrigo, eu peguei uns dados para que a gente possa começar a nossa conversa. E quando a gente pega a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e começa a ver os dados, eu falo que eu assustei um pouco, né? Que o Caetano traz isso. Ele trouxe aí muito bem que o homem é mais negligente, vamos dizer assim, ou negligente com a saúde, mais que as mulheres acabam cuidando mais, a gente viu isso, mas a gente vê também um adoecimento, a pandemia trouxe isso, né, uma negligência de ambos os lados, e quando a gente pega a política e vai estudar, a gente vê os dados, né, isso que o Caetano trouxe é uma verdade, a expectativa de vida do homem é 7 anos a menos que da mulher, a causa de internação do homem está 75% lesão corporal, envenenamento, causas externas, de 20 a 59 anos de idade, 68% das mortes são do sexo masculino, então achei um dado muito forte isso, o suicídio está dentro disso, então assim, são vários fatores que a gente vem colocar hoje, o Novembro Azul ele é puxado pelo câncer de próstata, mas a gente sabe que ele vem para trazer essa memória do autocuidado. Então, queria começar com o doutor Pedro, que ele colocasse para a gente qual que é a importância desse cuidado, por que a gente precisa de um médico, uma referência de um médico para chamar de seu, por que o homem tem que se colocar nesse lugar do centro do cuidado e olhar, né, e passar a ter o autocuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor Pedro. Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar ao pessoal da Fundafing pelo convite, né? E a gente aproveitar essa oportunidade para falar aqui do trabalho que a gente faz aqui, que é o trabalho de atenção primária à saúde. Então, assim, a gente sabe que esse hábito do homem se cuidar menos do que a mulher é um hábito que é cultural e isso, obviamente, tem raízes ali muito profundas na cultura da sociedade ocidental aqui de a mulher ser mais responsável pelo cuidado e o homem ser o provedor, né? Então, é comum o homem negligenciar o próprio cuidado e isso, às vezes, acaba gerando complicações maiores para ele depois. Sobre a questão de como que a atenção primária à saúde pode contribuir nesse sentido, que eu sempre falo com o pessoal que vem aqui, que na verdade aqui a gente é uma forma de economizar principalmente tempo das pessoas, né? Porque a gente vê muita gente que fica perambulando de consultório em consultório, sem chegar a uma conclusão global do que está acontecendo, e a maior parte dos pacientes homens aqui, o que eles alegam é que eles não têm tempo de vir ao médico, ou de fazer exame, ou de se cuidar, né? Ou de fazer atividade física, porque o cara tem que trabalhar, tem que gerar renda para a família, né? Ainda, mesmo as mulheres já participando cada vez mais de forma ativa ali do orçamento doméstico, ainda é a realidade de muitas famílias que o homem, ou pelo menos ele se sente mais responsável por essa parte, né? Ou se sente menos responsável pelos outros tipos de cuidado, e a maior parte das alegações é que falta tempo. E talvez aqui, como a gente integra o cuidado como um todo, a gente tem a possibilidade de certa forma, economizar esse tempo, né? Seja porque a gente vai evitar o aparecimento de algum problema, que é o nosso principal objetivo aqui, seja porque a gente vai centralizar uma série de ações de forma a evitar desperdício de recurso, de tempo, de trabalho da própria pessoa. Então, acho que a atenção primária à saúde, nesse contexto, é uma forma de gerar esse valor, né? Economizar tempo, gerar um resultado mais objetivo e uma forma da pessoa se cuidar melhor e talvez perdendo menos tempo com isso, né? Acho que a parte da atenção integral à saúde tem a ver com isso. E o que a gente, sobre a questão assim, da importância do cuidado integral, a gente não pode esquecer que quem está doente não trabalha, né? E, na verdade, as ações de medicina preventiva, elas têm o objetivo que a pessoa não adoeça. E não adoecendo, ela vai ter mais tempo para cuidar da saúde dela e não das doenças, né? E aqui é o nosso objetivo final aqui, né? Não ter doentes, mas ter pessoas cuidando da saúde mesmo.
E, doutor Pedro, quando a gente vê esse dado dessa diferença da expectativa de vida dos 7 anos, isso está relacionado à procura tardia desses médicos, então, a procura tardia do autocuidado. Então, isso é o caminho quando o homem passa a se olhar. E aí, quando a gente pensa que ele tem que se olhar, o que que é ideal? É eu ir ao médico uma vez por ano? Qual que é a idade que o homem tem que passar a preocupar? Porque a mulher ela tem a puberdade, então aí a própria família já a mobiliza para isso, e o homem, quando que ele tem que descobrir esse cuidado? Até a gente como, o homem como, né, o pai, o provedor, quando que ele tem que cuidar desse filho, ou como que tem que ser essa orientação, que na parte da pediatria a gente faz, e às vezes depois essa transição do jovem adulto se perde. Quando que é importante esse olhar para o autocuidado para o homem, falar assim, cair a ficha do que eu tenho que me cuidar dessa saúde física? Tá, então vou responder por partes, né? Primeiro, com relação a essa estatística aí de expectativa de vida, a gente tem que lembrar que o homem tem muita morte de homem jovem que é relacionada a causas de mortalidade violenta, né? Acidente, violência interpessoal, o homem está mais envolvido com isso. Então, do ponto de vista estatístico, isso vai gerar uma redução da expectativa de vida e talvez nem sempre isso tenha a ver com a pessoa, o fato da pessoa ter cuidado menos da saúde. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma boa parte dessa estatística desses anos perdidos de vida, talvez tenha a ver com isso, do camarada morrer jovem e não por causas externas de mortalidade, não por doença, né? Então, essa é a primeira consideração. Sobre essa consideração de quando é que deve surgir a atitude de cuidado, conforme eu falei, eu acho que, acho não, porque a atenção primária à saúde, a gente foca muito em grupos de risco, né? Então, são aquelas partes da vida, ou aquelas situações da vida em que a pessoa está mais frágil. Então, o começo da vida e o final da vida são situações de risco, né? Então, a pessoa que é mais frágil, o bebê, que a criança que está em desenvolvimento, a senhorinha mais velha, que já está com 90 anos, são pessoas que se adoecem com maior frequência e, por consequência, vão determinar ali um maior engajamento da própria equipe de atenção primária nesses grupos que a gente chama de risco. Então, a mulher grávida, que vai ter neném, a criança, o idoso. Agora, existem outros grupos de risco, né? A pessoa que tem doenças crônicas, diabetes, pressão alta. E agora, muito além disso, eu acho que isso estou dizendo do ponto de vista nosso da APS. Agora, do ponto de vista da pessoa em si, eu acho que isso tem que surgir como um cuidado para a vida inteira, né? Porque cuidado à saúde não significa só ir ao médico, não significa só fazer exames, significa desenvolver hábitos de saúde, praticar atividade física, evitar tabagismo, alimentação saudável, evitar obesidade, práticas para que a pessoa, na vida em si, não desenvolva doenças mentais, né, ou cuidados para que isso aconteça. Agora, aí a hora de procurar o médico vai ser a hora que a pessoa está mais frágil. Tá? Então, o homem que, por exemplo, sabe que tem história familiar de hipertensão arterial, ele tem que procurar um médico para fazer esse diagnóstico de forma precoce. Então, não significa que uma pessoa jovem, pois um homem jovem, precisa de vir todo ano fazer uma bateria de exames. Mas se, por exemplo, ele é um trabalhador que trabalha com alguma situação de risco ou com algum produto que tenha alguma coisa que tenha a ver com doença ocupacional, tem que se preocupar com isso. Agora, do ponto de vista geral da população, o homem, a partir dos 50 anos, tem que começar a se preocupar com as doenças que são mais prevalentes naquela população, né? Então, câncer de próstata, por exemplo, o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, e aí nessa hora ele tem que ter mais atenção, mas isso não significa que ele não precisa ter atenção na saúde dele nas outras fases da vida dele, né? Então, se o cara está passando por uma situação de estresse, se ele está tendo algum sintoma, tem que procurar. Agora, principalmente nessas situações de risco, né? Que é paciente acima de 50 anos, que tem história familiar positiva de alguma coisa, e mais nesse sentido.
Ok, doutor Pedro, acho que você conseguiu trazer para a gente assim, uma coisa da prática, né? Porque eu acho que a diferença, o homem ele é prático, né? Ele quer saber onde que ele tem que atacar. E aí agora eu queria chamar o doutor Rodrigo, você colocou uma questão, doutor Pedro, muito interessante, que o homem ele é o provedor, ou ele se sente no provedor, mesmo hoje com as novas, né, com formações familiares, onde que a mulher também já sai para trabalhar, onde que a mulher já ajuda no âmbito familiar, e essas tarefas, né, você colocou, às vezes ele não se sente tão responsável por aquelas tarefas da casa como a mulher, mas ele começa a adquirir novas funções também. E aí, doutor Rodrigo, entra a saúde mental, entra como que eu me coloco, como que essas divisões estão vendo, porque é uma mudança cultural. É uma mudança na sociedade. Aquele homem que era o provedor, que era o principal da família, agora ele se torna numa sociedade onde que ele divide essa função, mas é onde que ele também começa a adquirir novas funções e às vezes ele não foi formado. A formação dele não foi para aquilo, né? E ele começa a receber novas funções, a receber novas posturas. E como que fica essa saúde mental? Como que fica o estresse? Como que fica o cansaço? Porque ele sai para fora, ele trabalha o dia inteiro como, né, a mulher e tudo, mas ele chega em casa sem trabalhar, tem ali o filho, tem a casa, tem a esposa, as múltiplas funções. Como que a psiquiatria está enxergando esse homem? Como que está tendo esse olhar para esse homem? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, doutor Rodrigo. Sim, boa tarde a todos, né? Agradecer o convite, agradecer a Fundafeng por promover, né, essa roda de conversa, agradecer ao Instituto Horizonte, né, nessa parceria aí para podermos tratar de temas importantes e que eu vejo um foco assim já fundamental, discutirmos a saúde do homem. Por quê? Isso já entra, né, já fazendo um link aí com o questionamento que a Flávia traz, discutir a saúde do homem e trazer o homem para essa temática já é uma forma de abarcar e de trazer um público que muitas vezes, né, conforme já foi pontuado, não vai, não busca. Então, na hora que começa a trazer a perspectiva da discussão, é onde vem uma conscientização. Então, é um ponto fundamental, conscientizar. Né? E para isso precisa atingir a vivência, porque se a gente chega numa argumentação mesmo assim para o homem racional desse cuidado, ele não vai ser tão mobilizado quanto naquilo que ele vivencia. E na hora que a gente faz esse link com a saúde dele física, com a mental, é onde a gente pode trazer o componente da vivência para ele se vincular naquilo que possa ser importante. O doutor Antônio Caetano colocou algo importantíssimo aí, que depois o doutor Pedro confirmou, sobre a questão da prevenção. Né? Porque já nos traz a perspectiva da normalidade como saúde, no sentido de ausência de doença, ou numa normalidade que se expande para uma ampliação clínica, numa normalidade como processo. Ou seja, a pessoa com ou sem, ou apesar da doença que ela está buscando para aquele tratamento, a forma que ela usa seus recursos pessoais para se fazer, se constituir, se construir, se lançar no seu mundo, está saudável? Isso é uma perspectiva de bem-estar físico, social e mental, proposto pela Organização Mundial de Saúde como saúde. Né? Ok. Quando fazemos, então, essa transposição para a temática do homem do papel que ele ocupa, e dessa questão de reformulações do seu papel no núcleo familiar, nós trazemos como que o homem ainda se sente nesse provedor, mas no sentido do cuidado, ele mantém uma perspectiva ainda patriarcal como provedor, mas no autocuidado, alimentando uma perspectiva de dependência e não de autonomia. Porque é onde muitas vezes ele coloca a mulher numa condição maternal. O homem, muitas vezes, ele vai buscar saúde em cima da companheira, da esposa, de quem com ele está, que pega e leva para um atendimento, que pega e leva para um cuidado da saúde. Então, ele fica, né, coloca quem com ele convive, ele coloca numa posição filial e coloca a pessoa numa condição maternal. Sai dessa perspectiva de provedor e alimenta essa figura de dependência, onde coloca a mulher nessa posição, que inclusive atrapalha esse trabalho de igualdade, porque ainda fica naquela condição de um cuidado. Além de cuidar dela, terá que cuidar dele.
Não estou dizendo que não haverá um cuidado recíproco, que isso faz parte, né? Assim, da construção, do convívio, e que é super saudável. Eu estou dizendo que como dificulta um reposicionamento do homem dentro do seu próprio núcleo, onde ele vê muitas vezes o macro, e no micro fica difícil para ele implementar, porque ele ainda se coloca numa posição de provedor, mas em relação a si, muitas vezes, a ser cuidado. E como então que ele está como que ele está utilizando dos seus próprios recursos no seu processo como normalidade? Qual que é esse nível de autonomia, de dependência que o homem tanto prega se na hora de cuidar da saúde ele se fragiliza antes até do adoecer, mas se fragiliza no sentido de necessitar de um cuidado do outro, colocando o outro nessa figura de cuidador e tirando aquela autonomia que é dele. Chega a ficar assim paradoxal, contraditório, né? E é claro que na hora que ele assume essa autonomia, e não só nesse papel de ser cuidado, nessa perspectiva, ajuda até nessa dinâmica familiar e é uma forma de utilizar seus próprios recursos. Já é uma forma de mudança dentro dessa dinâmica familiar tão pregada, um ponto já é esse, o cuidado com a sua própria saúde já é uma forma dele se colocar. E muitas vezes vem um viés, né, Flávia, porque o homem se vê assim, nessas mudanças dentro do social, angustia o homem, porque ele se vê muito nas mudanças de papéis, ou não nas mudanças, né, mas na distribuição de papéis para horizontalizar, o homem ainda se vê assim, nossa, eu estou fazendo, olha só, né, como se fosse um favor. Né? Assim, então, na hora que ele se coloca naquilo que ele realiza como se fosse um favor, e que vem alguma queixa, alguma crítica, alguma posição, né, da mulher, ele fica assim, tá vendo? Eu tento, mas aí vem e me inibe. Mas se inibe é onde ele pode se posicionar e buscar uma construção de como eles vão fazer juntos, porque ele ainda se coloca assim, é dela, eu estou aqui ajudando, e ela ainda está reclamando. É um viés, porque ele se coloca como se estivesse promovendo um favor. E assim como ele se lança dessa maneira, fica difícil ele se posicionar naquilo que é um cuidado para si mesmo. Né? Porque ele ainda mantém essa divisão de papéis, essa horizontalidade, essa igualdade, ele ainda mantém muito uma perspectiva de estar cedendo a algo. Isso deixa ele perdido nas mudanças, porque aí virão as cobranças onde os posicionamentos serão passivos, uma vez que você está fazendo um favor. E não só que isso, na verdade, não é um favor. Então, não é assumido de uma forma ativa o papel. Né? E aí, na hora que ele se remete para a saúde, ele mantém no mesmo papel, ele não se reposiciona. Então, eu digo, na normalidade como processo, vem ainda o entrave que o angustia, porque aí ele fica perdido. Então, enquanto ele não assumir que esses papéis são dele também, para que ele possa sair de uma posição assim, de, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Olha lá, tá vendo? Eu faço e reclamo. Onde é que eu fico dentro disso? Enquanto ele ficar numa posição de estar cedendo a algo, isso tira ele da perspectiva até do seu próprio autocuidado, porque isso estava delegado ao outro até então. O doutor Rodrigo, você traz vários pontos aí, né? Eu só vou confirmando, que é muito interessante. A minha formação em psicologia, né? Então a gente vai estudando esse autocuidado e tudo. E aí, quando a gente pega os dados também, a gente vê que a mulher ela tem muito mais diagnóstico com ansiedade, com depressão. E será que esse diagnóstico, né, que fala dessa mulher que tem mais esse diagnóstico, porque a mulher procura mais, a mulher ela não tem o tabu da sociedade, porque a gente ainda vive numa sociedade que fala o homem não chora, isso é coisa de mulher, e esse homem, mesmo que ele seja fragilizado, para ele fazer o passo, né, de quebrar esse preconceito que a mulher, todos nós sofremos, né, que o psiquiatra é para doido, que o psicólogo é para maluco, mas para o homem é mais difícil ainda. E a gente vê esses dados. Você acha que esses dados, doutor Rodrigo, está relacionado a essa falta do autocuidado, com a saúde mental, né, desse não posicionamento, ou realmente a mulher ela tem essa tendência a ter mais as doenças mentais, né, esses distúrbios de ansiedade, de depressão? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim. É claro que é muito interessante essa pontuação, porque quando pegamos prevalência, né, de doenças mentais, esse componente biopsico vem muito intenso. O social, infelizmente, na hora que nós discutimos saúde pública, saúde coletiva, atenção primária, tá aí o doutor Pedro para poder, né, legitimar o que eu estou dizendo, o aspecto do biopsicossocial, o social vem muito
presente, né? Mas, infelizmente, muitas vezes, o biopsíquico vem numa discussão maior onde se esquece o social. Mas ok, precisamos então mesmo retomar esse social. Mas vamos para o bio. Terá, sim, suas influências dentro dessas prevalências. Tanto é que hoje, você tinha até perguntado na psiquiatria como que vem esse desenvolvimento, a psiquiatria, nos últimos anos, vem desenvolvendo muito um ramo de saúde mental da mulher. Mas eu não vejo desenvolvendo tanto saúde mental do homem. Porque as particularidades do bio, né, do componente biológico dentro dessa prevalência de doença ou dentro do que é do comportamental, né? E que, claro, vai alternar de acordo com se homem, se mulher, nesse componente biológico, que ele vai interferir. E esse não olhar direto para a saúde do homem, ou nesse investimento da saúde do homem, alimenta essa perspectiva do homem se cuidar. Por isso que eu acho que hoje, na hora que a gente traz uma roda de conversa sobre a saúde mental do homem, eu acho assim um avanço muito grande, uma inovação, porque traz essa perspectiva de quebrar, né, essa nuance assim, do homem ficar à parte nas discussões, né, mas de estar participando. Agora, sim, existe também esse componente da busca, que isso interfere, sim, nas demandas que recaem sobre a saúde mental. Falar de fragilidade, falar das dificuldades masculinas é um componente muito mais difícil. Os homens trazerem isso porque reforça essa questão ainda de uma sociedade machista que o coloca como provedor. Então, lidar com as questões do adoecimento mental para o homem é um golpe na autoestima dele muito maior do que, quer dizer, muito maior não, desculpa, mas que se equipara àquele dano físico, psíquico, sintomático que está causando. A sua noção do eu, a sua identificação com aquele componente de provedor ainda se faz muito intensa. E na hora que a doença o acomete, ele recua. Por quê? Aquilo vai ser um golpe na autoestima e na imagem que ele tem dentro do seu núcleo familiar e social. Claro que chega em determinadas proporções que aí ele já busca, mas uma resistência da busca tende a ser maior. Não descartando os componentes biológicos que interferem nessas prevalências, mas sim, tem esse componente. E isso que é interessante, porque na hora que se combate uma sociedade patriarcal, é algo que, se o homem consegue lidar com isso, é uma contribuição direta para ele também. Não é só para o meio, não é só para a mulher, não é só para uma igualdade que deve ser promovida, mas até para ele. Porque é onde quebra esses estigmas que o coloca numa posição que às vezes é extremamente sufocante para o próprio homem. E que afeta exatamente o seu próprio cuidado de saúde, o seu olhar sobre si mesmo. Então, essa igualdade que se traz, ela pode e tende a ser benéfica para o próprio homem. Não porque nele recai todo esse contexto sócio-histórico-cultural. Né? Então, assim, lógico que é uma transformação que ele recebe o peso de uma carga sócio-histórico-cultural que agora precisa ser transformado, porque tudo clama por isso. E ele vai precisar trabalhar isso. Agora, ele não tem que estar sozinho para trabalhar isso. Por isso que eu reforço o benefício né, de uma roda de conversa para tratar sobre a temática. Obrigada, doutor Rodrigo. E, doutor Pedro, eu queria voltar um pouquinho, que a gente colocou sobre o câncer de próstata, né, no Novembro Azul. E tem um tanto de brincadeira, tem um tanto de controvérsia, né? O homem não vai, o homem não faz o exame. Eu queria que você colocasse um pouquinho a importância da prevenção, qual que é o exame, o que tem que ser feito, qual que é a idade que se inicia essa prevenção, né? A gente sabe que se tiver um tratamento, quanto antes ele iniciar, se a gente faz a prevenção, se a gente tem o cuidado, se eu descubro um câncer no início, o tratamento hoje, ele é muito mais viável, né? O homem tem essa questão também do tratamento, o que é que o tratamento pode trazer para a vida dele, até sexual, o que é que aquilo vem, então isso também vira um tabu, né? O próprio exame vira um tabu. Eu queria que você colocasse um pouquinho qual que é o tratamento, o que é a prevenção, o que pode levar o homem, por que é importante esse cuidado na prática mesmo, qual que é a idade que ele começa esse autocuidado. Então, existe uma certa controvérsia sobre a idade que a gente deve começar screening para câncer de próstata, mas a gente considera que a partir de 60 anos todo mundo deveria fazer.
Tem 2 exames que a gente utiliza ali como screening para câncer de próstata. Screening são exames que a gente vai fazer, idealmente, ali para todo mundo, né? Que são os exames de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, tá? Então é o seguinte, a importância da gente detectar essa doença no início é porque quanto mais inicial for a doença, menos agressivo vai ter o seu tratamento, provavelmente, né? E menos consequências isso vai ter para a pessoa, tá? Então, obviamente, que se eu precisar fazer uma... Assim, quais são essas consequências? O que isso pode advir, né? Então, na pior das hipóteses, num câncer lá que já está muito avançado, a pessoa pode ter, a cirurgia vai ser muito mais agressiva, ele vai ter que fazer quimioterapia, pode ter metástase, a pessoa pode vir a morrer em última análise, né? Agora, mesmo uma doença localmente avançada ali, vai demandar uma cirurgia e tratamentos mais agressivos. O homem pode ter, por exemplo, complicações como impotência sexual, pode ter complicações locais ali, né? Dificuldade para urinar, dependendo da cirurgia que for feita. Então, a ideia é ser tanto mais precoce para tentar detectar a doença no início e evitar complicações do tratamento, tá? Na verdade, a gente fala só de câncer de próstata, né? Mas existem outras doenças da próstata. Uma das mais comuns também é a hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que não é câncer. E a grande questão é que normalmente, e os homens ficam com medo, né? Mas normalmente a hiperplasia benigna da próstata, ela dá mais sintomas ou dá sintomas mais precocemente do que o câncer de próstata. Então, o grande problema do câncer é que, em geral, a pessoa não vai sentir nada, né? A gente vai conseguir detectar, ou depois que já tem alguma complicação instalada, tipo metástase ou alguma complicação local, ou então quando já não tem mais muito o que fazer. Então, essa que é a importância do diagnóstico precoce, né? Agora, sobre os tratamentos, o tratamento varia muito em função do tipo de problema que tem, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa fez, a gente identificou que tem um nódulo ali, ou o PSA alterou, geralmente isso parte para tirar aí depende um pouco da situação, né? Não sei se vale a pena a gente entrar nesses detalhes, mas geralmente a gente vai fazer uma biópsia, saber se é um tumor mesmo, qual o tipo de tumor, estadia a doença e vai partir para o tratamento, que pode variar desde uma radioterapia local só ou cirurgia, mas quimioterapia, isso aí vai depender da fase e do grau de agressividade da doença naquela pessoa, né? Ô, doutor Pedro, a gente está falando aqui do câncer de próstata, mas quais são os tipos de câncer mais presentes assim no homem que a gente pode ter? Né? Esôfago, quais outros tipos também são comuns no homem, além do de próstata, que é tão, né, falado? Disparado, o mais comum, não dermatológico, assim, fora câncer de pele, né? O câncer mais comum em homem é disparado o câncer de próstata, né? Existem outros cânceres comuns com a idade, mas câncer de pulmão e os cânceres gastrointestinais, né? São bastante comuns, especialmente câncer de cólon, no caso do câncer gastrointestinal. Já outros tipos de câncer, como câncer de pênis, por exemplo, que é só no homem, né? São bem menos comuns e geralmente a gente consegue fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, sendo que a doença é visível, né? A pessoa vai ver uma ferida ali. Mas no homem, assim, tirando o câncer de próstata, e de pele, que são muito mais comuns, câncer de pulmão e os cânceres do aparelho digestivo, né, principalmente de estômago e de cólon, são os mais comuns. Especificamente com relação ao câncer de cólon, a gente também tem exames de screening, né, que pode, por exemplo, fazer exame de sangue oculto nas fezes, que a gente costuma pedir em pacientes acima de 50 anos. Há discussões sobre a validade desse exame, mas é um exame pouco invasivo que aqui a gente adota fazer em pacientes acima de 50 anos de idade. Mas basicamente esses dois, né? Ok, doutor Pedro. Doutor Rodrigo, vou voltar agora um pouquinho assim, a gente vai conversando. E quando a gente coloca isso tudo novo, né? E quando a gente vai estudar os dados, a gente vê lá o alcoolismo muito presente, né? No sexo masculino. Não vou falar que o feminino também está vindo aí, mas o masculino ainda vem com essa presença. E eu queria saber na prática.
quando que eu falo assim, sou alcoólatra, estou com a doença, onde que eu tenho que buscar, né? Porque a gente tenta levar as informações, mas na prática, quando que isso é viável para a pessoa estar fazendo, né? Tanto do alcoolismo, que eu gostaria, e da depressão. Quando eu não busco ajuda, ou quando eu estou ficando nervoso e não vou buscar, né? Chego em casa, brigo com todo mundo e acho que aquilo é normal, é natural, eu só sou mais estressado. Qual que é o ponto certo de eu estar buscando essa ajuda? E o impacto do não buscar no tratamento. Não sei se eu perguntei muito ou se deu aí para você pegar aí. Não, deu para fluir, sim, fazendo o encadeamento aí. Bem, a questão do alcoolismo. Doutor Pedro tinha até colocado, você também tinha levantado essa questão do homem, da impulsividade, como, por exemplo, o suicídio, vinculado a causas no homem, mais os meios mais agressivos utilizados, já nesse componente mesmo masculino, as pressões que tem, a dificuldade que tem, a fuga para o álcool, a questão sociocultural vinculada ao álcool, né, de uma forma tão disseminada, seja na questão da bebida, da virilidade do homem, das propagandas, né, de bebida vinculadas à praia, né, aquela questão também até que a gente estava falando do machismo, e as mulheres, né, enquanto os homens estavam bebendo, agora começaram a quebrar um pouco isso, em meio a essas propagandas, alimenta toda essa dimensão para o álcool. Claro que há fatores, né, genéticos dentro do alcoolismo, mas, novamente, a gente não descarta em nenhum momento o componente psicossocial aí envolvido e como que alimenta, né, essa condição e como que vira uma descarga para o homem em relação a isso, né? Essa fuga que muitas vezes recai na bebida. Novamente, aquilo que a gente tinha falado da normalidade como processo. Uma normalidade não vivida, uma normalidade como processo, faz com que viés acabe entrando na hora de construir ou de lidar com aquilo que é de um sofrimento e como que vai se construir em relação àquilo. O que a gente coloca como critério, assim, já para chamar uma atenção? Porque quando a gente fala de dependência química, vem critérios, ativa um circuito neurológico, neurofisiológico de compulsão, né, de tolerância, vai precisando de doses maiores para se fazer o mesmo efeito. A pessoa começa naquele circuito, ela entra no estado de compulsão, devido a uma readaptação do sistema nervoso. Na hora que ela tira a droga, ela tem uma abstinência, porque já deu uma mexida naquele funcionamento para poder contrabalancear. Então, dependência, tolerância, compulsão, síndrome de abstinência, esses são critérios para uma dependência química. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, né? Ainda mais os homens nessa posição, às vezes, né? Assim, de não se fragilizar, coloca até o critério da tolerância como uma virtude, né? Assim, na verdade, é um fator de risco, né? Assim, a tolerância, porque induz a um uso maior. E às vezes pensa assim, ok, se eu não tenho abstinência, se eu não estou apresentando esse critério da tolerância de uma dependência, então está tudo ok. Não, não está, porque as condições de uso abusivo. Né? Quando pega, por exemplo, eles colocam assim, o quantitativo, ele nos norteia, né? Mas o quantitativo, ele não é um ponto assim que muitas vezes que a gente fala assim, pronto, está aqui o quantitativo, fechou, menos que isso está ok, mais que isso não está. Mas eles colocam como 21 doses, né? Uma lata de cerveja 350 ml, vamos colocar 1,7 doses. Então eles colocam até 21 para o homem na semana, não seria um uso abusivo. Acima disso seria um uso abusivo. Ou a metade disso de uma vez só. Então, se a gente pegar, vamos colocar assim, vai dar na faixa de 8 latas numa semana, né? Ou a metade disso de uma vez só. Então, a gente vê que, de acordo com as circunstâncias, um uso abusivo que tem que estar de olho está muito disseminado. Se a gente for pegar, né, assim, nessa perspectiva desse quantitativo, onde muitas vezes as pessoas está tudo tranquilo, e para um estado de saúde, para um cuidado em saúde, não está. Não está. Uma outra, então, conscientizar disso é importante. Por isso que digo que não que o quantitativo nesse aspecto, eu estou falando o número, né? Fecha-se o todo. Ah, não, se você está abaixo desse número, está ok. Acima desse número, não está ok. Senão fica muito reducionista. É um parâmetro, né? Um norte, um ponto de partida, mas que já nos traz um alerta, né? Nessa condição do consumo em meio à população.
Outras perspectivas que se usam, inclusive, né, na atenção primária, são questionários, como o CAGE, por exemplo, né, onde pergunta dentro dos critérios de 4, são 4 perguntas, né? Assim, você já pensou em parar? Você se irrita quando alguém fala para você parar o consumo do álcool? Você se sente culpado e você precisa beber para estar assim fluindo bem no dia? Né? Então, assim, na hora que pega essas 4 perguntas, 2 delas já respondidas de forma positiva, é uma triagem, para já falar assim, opa, vamos olhar aí, porque esse consumo, né, não está, já está, né, com pontos aí a se observar, a se cuidar, entendeu? Então, são alguns pontos que a gente traz. Mas, é claro, isso novamente recai naquilo que vocês bem levantaram aí, né, da pessoa ir buscar. Porque isso, numa avaliação de rotina, ao ser abordado, já nos leva à oportunidade de orientação. Mas é muito difícil o homem buscar um tratamento em função, a não ser que já esteja numa situação crítica em que a família, né, já está ali angustiada e pega e leva, ou até a própria pessoa pode ir, mas antes dessa situação crítica, infelizmente, é difícil o homem buscar. Então, uma conscientização é necessária. Então, isso acontece muitas vezes no meio daquela avaliação de rotina. Aí é uma grande importância. Eu vejo a atenção primária como de uma importância extrema. É uma porta de entrada e uma abordagem para a saúde e uma perspectiva do tratamento, do preventivo, de uma dimensão que que amplia saúde, que dá um norte, que é um ponto de conscientização. E muitas vezes é nesses exames, nessa avaliação de rotina, né, que esses dados chegam. Quanto à depressão, muitas vezes, a depressão, quando ela é vista nessa perspectiva de tristeza, é onde ela é banalizada. Ainda mais pelo homem. Ah, não, tristeza, ah, não, isso é bobagem e tudo mais. Por quê? Na mulher, muitas vezes, já é condenado e banalizado e ela está num sofrimento enorme. Para o homem, então, nessa posição machista, assim, de não poder se fragilizar, isso ainda fica pior, né? Nessa situação assim, de não tem que buscar, ainda mais na hora que ela é associada à sua tristeza. Quando a gente pensa em depressão, nós pegamos o humor, né, deprimido, a tristeza, fadiga, anedonia, perda de prazer para as coisas, lentificação psicomotora, alterações cognitivas, alterações na esfera sexual, alterações de sono, de apetite, autoestima, ideias de culpa, de inutilidade, ou seja, é um complexo que envolve. Não é a tristeza. E muitas vezes a pessoa está com fatores externos afetando e outras vezes não tem fator externo, ela já está voltada para si e de uma maneira onde só se vê no negativo e nem tem um investimento externo. Então é grave, compromete. Se o homem valoriza tanto o seu trabalho, né, e que eu acho que a gente acaba quebrando também essa argumentação para que ele não fique na posição machista do provedor e que isso seja argumento para a sua saúde. Na verdade, a busca da saúde é pelo seu direito, é porque ele também sofre, é porque ele também tem que buscar suas construções. Então, o que acontece? No estado depressivo, um critério muito interessante é quando nota o seguinte: esferas da minha vida em mais de um ambiente estão afetadas, meu rendimento no meu trabalho, meu convívio social e familiar, está afetando as construções e como que eu me lanço no meio? Opa, isso é um sinal de preocupação. Porque aí não é uma coisa pontual, não é algo reativo a um fator específico. Não é porque está acontecendo alguma coisa no trabalho que está deixando mais tenso. É algo que começa a se disseminar para outros campos, mesmo que tenha um ponto de partida, e começa a disseminar para outros campos, trazendo um prejuízo, novamente digo, na sua normalidade como processo. Ele não está conseguindo se exercer no seu meio social, familiar, profissional, pelo menos em 2 desses ambientes ou mais, começa a se disseminar o prejuízo. Aí é um ponto que já não é só um sentimento ou uma reação, já está começando a afetar. Isso é um ponto importantíssimo dentro de um todo, sabe? Mas esse é um ponto de partida muito bom para já ligar um alerta.
Nossa, adorei, doutor Rodrigo. Estou aqui escutando, estou mandando ali, ó, tá ouvindo? Muito legal, porque eu acho que a gente tem que trazer para a prática, senão fica muito distante, né? A gente acha que nunca é com a gente, e a gente está passando por um momento de readaptações. Vivemos isolamento, aonde, né, doutor Pedro também pode trazer uma negligência com a saúde, onde a gente não sabia para onde a gente ia. A gente começa a vir para a sociedade de novo, a socializar de novo, né, doutor Rodrigo? Então a gente não foi feito para o isolamento, aí agora a gente tem que se readaptar a essa socialização e a gente começa a ter as consequências disso. E quando o senhor traz, né, duas esferas, presta atenção aqui, eu acho que são dicas para todo mundo que a gente está precisando neste momento. E eu acho que é começar o farolzinho ali, né? Prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu brinco que é respirar. Vamos respirar e vamos analisar o que está acontecendo. Então, acho assim que você trouxe muito bem. Do alcoolismo às perguntas, eu acho que é fundamental, né? Também uma diretriz para a gente fazer com a gente e com o outro que está ali do nosso lado. E aqui a gente vai caminhando aí para finalizar. Eu quero, doutor Pedro, que você traga agora assim para a gente aí nos finalmente. O que eu tenho que prestar atenção no meu dia a dia para falar assim, epa, vou no médico, preciso fazer uma consulta, preciso me conhecer, é a diabetes, é a hipertensão, quais são as doenças assim que eu tenho que prestar atenção? Você já trouxe um pouco do histórico familiar, e no meu dia a dia, é um cansaço físico extremo? O que eu preciso notar e falar assim, está na hora de eu olhar e procurar essa atenção primária, que o doutor Rodrigo também colocou essa importância. A Fundafeng está com essa cultura, está trazendo essa educação. Não é simples você educar o outro para o autocuidado, não é? A gente vê que a gente pode divulgar, são poucas as pessoas que param para ouvir, né, para prestar atenção nela ou na saúde, mas eu queria, doutor Pedro, que o senhor deixasse as dicas finais. Olha, presta atenção nisso, que você precisa ir cuidar, precisa conhecer um médico, aí vamos falar para chamar de seu. Eu queria que você colocasse um pouquinho aí para a gente. Eu gostaria de emendar uma pergunta também, Claro! porque a gente sabe, cada um de nós conhece o que é benéfico para a saúde da gente, né? Então, o que seria essencial para despertar a atitude de cada um para, sim, fazer aquela coisa que ele sabe que é benéfica, virar uma ação efetiva e mudar o modo de vida dela, a rotina dela. Então, primeiro respondendo a pergunta do Antônio, então, essa motivação de fazer aquele hábito aquilo virar um hábito, aquele hábito saudável, né, virar uma rotina realmente na vida, é justamente essa motivação que a gente está buscando. Só que a resposta disso, às vezes, está dentro de cada pessoa, né? A gente aqui pode servir como uma ponte ali para a pessoa achar aquela motivação, fornecer informações e tudo mais. Essa resposta ali do o que vai fazer aquilo se tornar um hábito está dentro de cada um, em última análise, né? E a gente aqui está para tentar desenvolver isso, conhecer cada um e tentar achar essa motivação dentro de cada paciente, né? Agora, respondendo à pergunta da Flávia, assim, o momento de procurar um médico, então vão ter dois momentos, né? Um é o momento em que a pessoa está sentindo alguma coisa, e esse, apesar de a gente atender aqui, o nosso foco aqui é o momento em que a pessoa não está sentindo ainda, né? A ideia aqui uma das principais ideias, ou a gente aproveitar aquele momento em que a pessoa tem algum sintoma, seja uma dor nas costas, alguma coisa, e aproveitar, olhar outros aspectos, mas a ideia é que a pessoa procure antes de ter algum problema, né? A gente precisa de ali conhecer cada pessoa, e aí para ver se ela se encaixa em algum grupo de risco, quer dizer, se a pessoa está acima do peso, se a pessoa fuma, se a pessoa, conforme o próprio Antônio falou, acha que tem algum hábito que ela desenvolve na vida dela que não é saudável, quem sabe não é a hora de mudar esse hábito, não é a hora de procurar outros fatores de risco, não é a hora de realmente começar a se preocupar com a saúde, que esse é o nosso foco aqui principal, né? Tratar de saúde e não de doença. Agora, se a gente está falando de sintomas, é óbvio que cada doença vai ter um sintoma diferente, mas para as doenças mais comuns, que são diabetes, pressão alta, né?
a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que têm pressão alta, elas são assintomáticas. Apesar da gente ter a impressão de que, tô com dor de cabeça, tô com alguma coisa, a maioria das vezes a pessoa não vai ter nada. E a principal motivação para procurar saber se é hipertenso ou não é talvez simplesmente procurar medir a pressão, saber o histórico, se o pai, se os irmãos têm, é provável que a pessoa tenha também. O diabetes em si também, antigamente era comum a pessoa, porque o sintoma do diabetes, né, que o diabetes, a própria palavra diabetes quer dizer, a pessoa está se esvaindo, né? Então é quando a pessoa começa a ter um aumento da quantidade de urina, em geral ela começava a emagrecer, mas a gente aqui quer cuidar antes que esses sintomas apareçam, né? Porque o pré-diabetes ou a parte quando o diabetes ainda é mais leve, também são assintomáticos. A pessoa que está com colesterol alto também geralmente é assintomático. E o que a gente quer é tratar desse paciente, né? A gente quer chegar antes da hora que o cara sentiu dor no peito e que está infartando e que não tem nada que fazer aqui. Tem que ir para a emergência. A gente quer identificar a pessoa antes dela ter uma metástase de câncer. A gente quer identificar a pessoa que está com câncer inicial, que vai só fazer uma biópsia e uma cirurgia mais simples, né? Então, sobre sintomas, se a ideia era achar um sintoma, eu não tenho um sintoma para dizer, né? A ideia é procure saber como você está antes que apareça algum problema sério. A ideia da nossa conversa inicial aqui, o foco é sempre esse, tentar achar fatores de risco e controlar esses fatores de risco. E conforme eu falei no início, isso vai variar em função de idade, em função de momento da vida, em função de história familiar. E às vezes algum sintoma pequeno pode ser só a porta de entrada do sistema aqui, né? Mas a orientação geral é que nos procure ou procure seu médico para fazer um controle se você está a fim de ter uma vida mais saudável e não de cuidar de doença, né? Ok, doutor Pedro, obrigada. E doutor Rodrigo, queria que você colocasse as considerações finais aí da saúde mental. O que que a gente pode deixar de mensagem nesse mundo aí de tantas que exige tantas funções, né? A gente também ia falar desse corpo, dessa imagem corporal também que o homem também está nisso agora, né? A busca pelo ideal. Então, queria que você colocasse um pouquinho e deixasse dicas aí para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Sim, eu estava aqui refletindo, né, enquanto o doutor Pedro falava, e como que na saúde, né, inclusive a saúde mental, quando a gente faz uma ampliação da clínica, quando a gente traz uma humanização para a clínica, um dos pontos fundamentais é a horizontalidade. É como que o paciente ele participa daquilo que é da sua saúde. E é interessante como a comunicação nos promove isso dentro da clínica. O que eu vejo, assim, seja no aspecto das ações profissionais, seja no aspecto do próprio paciente consigo, que eu vejo, assim, fundamental é a comunicação, seja consigo, seja com o profissional. Por quê? Na hora que a gente trata de congruência, no conceito de congruência, da pessoa estar fiel ao que ela está sentindo e necessitando, de uma forma menos enviesada possível, com fatores externos, mas aquilo que ela realmente precisa, ela canaliza suas ações para aquilo que ela sabiamente se aponta. Só que muitas vezes, para ela ser congruente, assumir o que ela realmente quer, desvinculado desse externo, ela precisa de um ambiente que facilite. E isso é onde profissionais da saúde têm a chance na hora que chega no consultório. Como que a gente vai horizontalizar? Por exemplo, se um homem tem todo esse fator externo, social, que o coloca nessa imagem, né, de resistência, de uma força que, na verdade, está enfraquecendo, e aí ele não procura e a família consegue levar, se ele chega com a queixa A, B ou C e você traz, e como é que é isso para você? Como é que isso te atinge? Por que você veio? O que te barrava? O que você sente ao cuidar de você? O que isso que você está passando, como que isso te atinge? Ele começa a falar dele.
E se você acolhe a situação e compreende o que cerca para que as condutas em saúde sejam vinculadas a essa construção em conjunto dos significados que tem para ele o processo de adoecer, isso é onde a gente, no particular, promove no universal, porque de particular em particular, né, como diria Carol Sonnenreich, né, assim, eu prefiro dizer que não faço para todos, faço para cada um. Ou seja, ao fazer para cada um, dentro da particularidade da subjetividade de cada um, a gente vai conseguindo a ação universal de conscientização, de acolhimento. O viés é muito grande. Isso tira as pessoas da perspectiva do porquê que procuram um tratamento, isso tira as pessoas da perspectiva do porquê que ela está aderindo ao tratamento, porquê que ela está adoecida, porque muitas vezes ela não para olhar para si. Falta a congruência. E muitas vezes, para ser congruente, ela precisa de uma empatia. Né? E assim, nessa aceitação e nessa empatia que está compreendendo o que ela está sofrendo e que abre o espaço para ela falar dos significados do sofrimento e do adoecer, ela cria uma vinculação com ela, com o tratamento dela, que dá uma abafada no que aquele externo vem e fica ali massacrando e atrapalhando a pessoa a cuidar e a promover a sua própria saúde, a cuidar de si, a olhar para si. E isso reflete em componentes que a gente combate, inclusive, uma perspectiva de medicalização. Né? Quando, por exemplo, traz assim, hoje em dia, como que a questão estética e a saúde, elas se misturam e levam a muitos debates onde a autonomia da pessoa fazer por si e de poder assumir para si, faz com que ela busque o componente estético, e se aquilo é saudável para ela, ótimo, mas até onde aquilo é influenciado por esse fator externo, cultural e de exigência de um padrão, que na verdade, então, ela não está assumindo uma autonomia sobre si na hora que ela busca as suas questões da saúde dentro da estética, ela está, na verdade, condicionada a outras pressões externas. Então, o que realmente é dela? O que é congruente em qualquer aspecto da saúde dela? O que ela vive que realmente é dela? Não estou anulando, nem tem a utopia de que o externo não vai ter níveis de interferência, mas até para que ela tenha uma consciência do que é dela e do que é da interferência externa, mesmo que ela assuma essa interferência externa em algum grau. Né? Então, eu acho assim que a comunicação consigo com outra que é fundamental, e o espaço que a gente pode promover em saúde leva a pessoa a entrar em contato consigo, coisa que é muito difícil mundo afora. Então, que a gente pode criar essas possibilidades dentro do nosso espaço de atendimento. No espaço de saúde, a gente já começar a promover isso, que já é uma ação também social, na hora que o outro passa a cuidar de si. Excelente, doutor Rodrigo. Acho que a gente conseguiu conversar, colocar todos os pontos. Eu fiquei encantada, adorei. Eu acho que a gente trouxe um pouco do que a gente acredita de saúde, o que a Fundafeng quer, né? Igual o doutor Pedro colocou, a gente não quer tratar ninguém, a gente quer cuidar para que não adoeça, nem física nem mentalmente. A gente quer promover o equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que a Fundafeng, ela não é um plano de saúde só lá desse cuidado, ela quer cuidar antes. E a gente trouxe isso nesse bate-papo. Espero fazer mais bate-papos com vocês. A escolha do profissional, né, 2 homens aqui para estar falando para a gente, é para mostrar que o homem está aí no cuidado, né? Ele está promovendo o cuidado do outro. Então, assim, adorei, muito obrigado. Vou passar agora para a doutora Regina, ver se ela quer colocar algum ponto, doutora Regina, para a gente fechar. Não, eu achei também, adorei também as colocações. Não sei se foi o Rodrigo ou o Pedro, falou que a gente está um pouco avançado em relação até a outras, vamos dizer, no nosso caso aqui, operadoras, mas a gente tem pensado muito na saúde do homem, desse homem, né? Valorizado muito a saúde do homem. Porque o que seria de nós, mulheres, sem eles e também deles sem a gente, né? A gente quer muito que os homens tenham uma vida boa, uma vida com qualidade, né? E que busque não só aumentar a expectativa de vida, que foi o que você colocou aí no início muito bem, em torno de 7 anos, né? Mas a ter qualidade nisso. A gente observa que mesmo os homens vivendo um pouco menos, né, que a mulher, ele vive numa qualidade de vida pior depois de determinado tempo também, né? Então, trazemos esses assuntos para debate, reflexão, até no nosso formato de ver esse homem, trazê-lo para o centro do cuidado.
é de extrema importância para todos nós. Eu agradeço muito, Flavinha, a sua forma aí de moderar esse bate-papo, foi muito proveitoso, né? E com a sua experiência também em psicologia, ajuda bastante. Agradeço muito ao doutor Pedro, ao doutor Rodrigo, né? Ao Hospital Horizonte, que também nos proporcionou essa parceria, e ao Caetano também, que sempre valoriza muito essa área da saúde, da saúde preventiva na nossa área. Obrigada, doutora Regina. Obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente, Hospital Horizonte pela parceria, igual a doutora Regina colocou, doutor Rodrigo, pela sua parceria, que a gente possa se encontrar mais vezes, para a gente estar conversando, doutor Pedro também, muito obrigada pela disponibilidade aí de estar aí batendo papo com a gente. Caetano, todo mundo que está aqui, gente, muito obrigada, ótima quinta aí, bom final aí da semana aí para a gente, que a gente possa se encontrar mais vezes e conversar mais. Tchau, tchau, gente. Brigadão.